lá, pessoal. Novamente, sejam bem-vindos. Meu nome é Douglas Alcântara, sou professor de Física. Estou aqui junto no Enem para a gente resolver algumas questõezinhas de Física, dar aquelas dicas ali, né, já que a gente está perto da provinha do Enem. E vamos aqui tentar absorver um pouquinho de conhecimento que eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Vamos lá. Assim, as questões que a gente vai trabalhar aqui não são questões que apareceram no Enem, não são questões do Enem, porém são questões que têm muito aquele estilão de prova do Enem. Por isso que eu achei interessante trazer algo um pouco mais diferente aqui pra gente, tá bom? A gente vai passear um pouco aqui por várias áreas da física, tá certo? E a gente vai tentar aqui, na medida do possível, dar aquele conhecimento mais assim para a gente pegar e acabar resolvendo a questão e também tendo o conhecimento para resolver qualquer outro tipo de questão daquele assunto. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui com essa primeira questão, que é uma questãozinha que quem dá uma olhada assim, inicialmente pensa até que é uma questão de biologia, né? Fala inicialmente de respiração, essas coisas do tipo, né? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Bom, no processo de respiração, o ar flui para dentro e para fora dos pulmões devido às diferenças de pressão, de modo que, quando não há fluxo de ar, a pressão no interior dos alvéolos é igual à pressão atmosférica. Ou seja, não tem diferença de pressão, né? Na inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta, reduzindo a pressão alveolar de um valor próximo ao de uma coluna de 2 centímetros de H2O, ou seja, de água, né? Então ele está dizendo que a pressão que vai ter ali, nesse momento da inspiração, vai ser uma pressão que ela é o valor próximo àquela pressão que uma colunazinha de água exerce. Como assim uma pressão de água, professor? Já já a gente vai falar, certo? Já já a gente comenta esse lance. Para quem já está mais ligado aqui nos assuntos, já percebeu que isso é uma questão que envolve hidrostática, não é? Pois é, então vamos lá. Considerando a aceleração da gravidade, né, aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aquela velha e boa gravidade que o pessoal costuma chamar, e a massa específica da água igual a 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos, a variação da pressão hidrostática correspondente a uma coluna de 2 centímetros de H2O é... Bom, vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nos termos, nos dados que ele deu na questão aqui pra gente, né? A gente tem, por exemplo, aqui a velha e boa gravidade, né? Que é igual a 10. Beleza, tá aqui, ó. G é igual a 10, né? Clássico, né? A gente chega e fica feliz quando o G é igual a 10. Quando o cara bota 9,81, né? Bate aquela tristeza. Ele te deu também a altura da coluna, 2 centímetros. Professor, o que é que eu tenho que ficar ligado nesse resultado aqui, nesse valor que ele me deu, né? Tá em centímetro, galera. A gente não pode trabalhar em centímetro quando a gente estiver fazendo a questão para colocar ela no nível ali das unidades do Sistema Internacional, do famoso SI. Então a gente tem que transformar para metro, já fica ligado. Apareceu centímetro, milímetro, quilômetro, decâmetro, transforma para metro, tudo bem? Bom, e esse outro aqui, massa específica da água, né? Tem muita gente que quando vê esse nome aqui, né, fica, caramba, massa específica, poxa, às vezes até fala, poxa, eu não vi isso daqui, eu não estudei. Gente, a massa específica é como se ele estivesse falando densidade. Professor, então densidade e massa específica são a mesma coisa? Não seria a mesma coisa. Geralmente a gente trata massa específica para substância, certo? No caso, a água, a substância água. Agora, se a gente fosse falar, por exemplo, de uma garrafa d'água, a gente falaria densidade, porque geralmente a densidade está associada ao corpo. Mas nada impede que o cara fale, por exemplo, numa questão, a densidade da água. Vai acabar sendo praticamente a mesma coisa. Tudo bem até aí? Pois bem, gente, ele quer a variação da pressão, né? Variação da pressão hidrostática. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, os itens, né, A, B, C até o E, todos eles na unidade Pascal. Pascal, esse PA aqui, gente, PA, ele é Pascal. Pascal é o quê, hein, professor? Pascal é a unidade da pressão, tá certo? No Sistema Internacional, tá bem? Vamos lá, vamos começar a brincar um pouquinho aqui com a questão. Vamos anotar inicialmente, pessoal, os dados que nós temos, né? Vamos lá. Os dados da questão, os dados que nós temos são os seguintes.
Primeiro dado, a altura da coluna de água, que segundo a questão, 2 centímetros. 2 centímetros. Professor, tu falou que não podia, né? Então o que é que a gente faz? A gente transforma para metro. Professor, não lembro como é que transforma para metro. Não seja por isso. Se liga. Se a gente quer transformar, por exemplo, de centímetro para metro, vamos lembrar daquela tabelinha, né? Aquela sequenciazinha que a tia lá no fundamental falava para a gente. Tem o metro, tem o decímetro, tem o centímetro e tem o milímetro. Bom, estou em centímetro, quero ir para o metro. O que é que eu vou fazer? Daqui para cá, gente, nós fazemos o quê? A gente divide, né? Então eu vou dividir uma vez por 10, outra vez por 10. Então quando a gente diz transformar de centímetro para metro, é a mesma coisa que a gente dividir por 100, né? Então se a gente junta esses dois caras, é como se a gente estivesse dividindo por 100, tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então dividir por 100, agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisinha. Dividir por 100, lembra que o 100, ele é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá certo? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tudo bem, professor? Porém, quando eu divido por 100, ou seja, 10 ao quadrado, esse 10 ao quadrado ele vai subir com expoente trocado, vai subir com expoente negativo. Então, quando a gente transforma 2 centímetros para metros, nós podemos, por exemplo, colocar assim, né? 2 vezes 10 elevado a menos 2, o quê? Metros. Tudo bem? Primeira transformação, tá ok. Beleza, galera? Pois vamos lá. Qual é o outro dado que ele nos deu, hein, professor? Gravidade. Ah, gravidade. Beleza. Gravidade quase nunca a gente mexe com unidade, né? Seria muita sacanagem, né? O cara pegar e dar gravidade em uma outra unidade que não seja metro segundo ao quadrado. E qual seria o outro? A massa específica ou densidade. Vamos falar a densidade aqui para ficar algo mais assim, né? Mais próximo. A densidade que ele falou, 1 vezes 10 a terceira quilograma metro cúbico. Aí pode ter alguém que pense, vale, professor, mas eu tinha visto que densidade era igual a 1, né? A densidade da água, todo mundo fala densidade da água é igual a 1. Agora, é igual a 1 o quê? Qual é a unidade? Eu não sei, professor. Pois é 1 grama por centímetro cúbico. Ah, então em quilograma metro cúbico fica desse jeito? Exatamente. Professor, eu quero transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. O que é que eu faço? Vamos dar uma olhadinha aqui também. Como é que a gente faz para transformar? Nesse caso aqui da questão, ele não fez isso com a gente, né? Não foi necessário. Não vai ser necessário a gente fazer essa transformação. Mas vai que aparece, né, cara, em alguma questão, isso daqui. O cara te deu em gramas por centímetro cúbico e para você transformar para quilograma por metro cúbico, o que é que tu vai fazer? Já que a gente só pode usar, gente, nas nossas continhas, no sistema internacional, a gente só pode utilizar quilograma metro cúbico. Bom, o que é que tu faz? Se tu está em grama por centímetro cúbico, para tu transformar para quilograma metro cúbico, galera, tu faz o quê? Multiplica por 1000. Mas vai que de repente tu faz uma continha e nas respostas ali o cara pede, de repente, a densidade em grama por centímetro cúbico. Ele quer que no final tu transforme. Se tu quiser transformar de quilograma para metro cúbico, tu faz o quê? Divide por 1000. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Show! Então, ó, tá tudo aqui no ponto para a gente usar. Aí vem a pergunta, usar aonde, professor? Pelo amor de Deus. Bom, seguinte, pessoal, toda vida que a gente tem, né, um certo líquido, esse líquido, bom, o líquido a gente sabe que o líquido ele tem massa também, né, assim como os corpos sólidos e os corpos gasosos, ele tem massa. Consequentemente, ele vai exercer, ele vai ter sobre ele, né, vai ter um peso, certo? E esse peso, né, ele vai acabar empurrando, tá certo? A, digamos assim, a profundidade, o fundo, né, ali do recipiente. Então, essa alturazinha, à medida que eu vou aumentando essa altura, essa coluna de água, maior vai ser a quantidade de massa, maior vai ser, consequentemente, o peso e também uma outra grandeza chamada de pressão. O que é que seria, professor? Pressão. Vamos lá, vamos relembrar aqui o que é que seria pressão.
Pressão, gente, pressão simplesmente é a relação que existe entre a força e a área. Pressão, cuidado, esse P não é de peso, né? Então, pressão é simplesmente força sobre área, né? A definição de pressão é essa daqui. Beleza. Quais são as unidades, professor, aqui? Força, a gente mede em newtons. Ah, beleza. E área? Área a gente mede em metros, metros quadrados. Área a gente mede em metro quadrado. Ah, professor, então quer dizer que a unidade de pressão seria newton? A unidade de pressão seria newton metro quadrado? Exatamente. Mas, professor, tu não tinha falado que era o tal do PA, né, do Pascal? É, mas só que isso daqui, gente, newton metro quadrado, é o que nós definimos como sendo Pascal, tá certo? Um Pascal. Ah, por isso que apareceu lá, né, professor? Exatamente. Professor, então quer dizer se, por exemplo, o cara quisesse, ao invés de ter colocado Pascal, colocar newton metro quadrado, ele poderia? Claro, poderia, estaria do mesmo jeito, certo? Beleza? Certo, professor, estou olhando aqui, mas não aparece altura nessa fórmula, não aparece densidade, não aparece gravidade, e aí? E aí, gente, é que é o seguinte, essa é a fórmula definindo força e área para a pressão. Porém, existe uma outra fórmula também, que é o famoso princípio de Steven, né? Tem gente que chama de várias maneiras, né? Mas enfim, tu não precisa saber como é que se fala o nome do cara, né? Mas o que acontece é que o princípio de Steven, né? Ele diz o seguinte, se você tem, por exemplo, aqui um recipientezinho qualquer, tá? Recipiente, vamos considerar um recipiente cilíndrico. E esse recipiente, ele tem uma certa quantidade de líquido, certo? Tem um líquidozinho aqui, e esse líquido aqui dentro, ele está, por exemplo, a uma certa altura H. Beleza. Tem uma altura H aqui, ó, que é o que a gente chama, pessoal, de altura da coluna do líquido, tá certo? É a coluna do líquido. O que acontece é o seguinte, a pressão exercida por essa coluna de líquido, gente, é dado justamente por o produto da densidade vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna de líquido. Ah, professor, então isso daqui também é uma formulinha para pressão. É, porém essa daqui é uma fórmula para a pressão da altura dos líquidos, né? Então, se por exemplo eu quisesse usar em sólido, essas coisas do tipo, não daria certo, tudo bem? Densidade, ou massa específica, gravidade e altura. Se tu for dar uma olhadinha, gente, é basicamente os três caras que ele nos deu aqui nessa questão. Ah, professor, então agora é só o quê? É só fazer as continhas e ser feliz. Vamos lá. Então, cuida. Pressão vai ser o quê? O produto da densidade, que vale quanto, hein? 10 a terceira. Professor, tu esqueceu o 1, né? Esse 1zinho aqui. É porque como o 1 ele é o elemento neutro, a gente pode colocar ou não, ele não vai fazer tanta diferença. Tudo bem? Vezes gravidade, que é 10, vezes quem? A altura da coluna de líquido, que é quanto? 2 vezes 10 a menos 2. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Ah, professor, então agora é só fazer continha, né? Vamos lá. Vejam que a gente tem, ó, 1, 2, 3 bases de 10, né? O que é que a gente faz isso daqui, hein? Quando a gente tem números de mesma base multiplicando, o que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, vamos lá. Vai ficar, ó. O 2, como não tem ninguém ali para, digamos assim, multiplicar com ele, então a gente vai só repetir. Vai ficar 10 elevado a... Professor, nós temos um problema. Cadê o expoente desse 10 aqui? Gente, quando não tem nada ali, é como se tivesse o quê? Um 0, professor? É como se tivesse o 1. Ah, então ali no 10, quando não tem nada, é a mesma coisa que como se tivesse um 1. Exatamente. Então, ó, como é que a gente vai ficar? Vamos lá, vamos somar. Vai ficar, ó, 3 mais 1 menos 2. 3 mais 1, 4. Menos 2, 2. Então, galerinha, a nossa pressão vai ser simplesmente 2 vezes 10 a 2, o quê? Pascal, ou também poderia ser
2 vezes 10 a 2, como a gente viu anteriormente, newtons metro quadrado. Beleza? Então, dando uma olhadinha aqui nos nossos itens, vai ser o item D, beleza? 2 vezes 10 ao quadrado Pascal. Tranquilinho aí, gente? Beleza? Deu para entender? Questão tranquila, o assunto dela, professor, se eu quiser dar uma olhadinha, quiser dar uma revisada, pegar um livro, uma apostila e tal, hidrostática, certo? Ou então estática dos líquidos, estática dos fluidos, tanto faz, tá certo? Belezinha? Então, se você pegar hidrostática ou estática dos fluidos, vai ter esse assuntozinho lá. Tranquilo? Beleza? Joinha. Questão fácil, né? Questão tranquila. Então, vamos lá. Bola pra frente, gente.